Muito boa tarde. O Amazônia Empreende de hoje traz um convidado com uma sólida carreira na advocacia, também na liderança institucional e empreendedor por essência, agora galgando seus passos no mercado internacional. Ele tem o seu escritório com sede aqui no Norte, aqui no estado do Pará e em Macapá, e hoje é CEO da empresa DC Brasil Importes, onde ele levará produtos do norte do Brasil para o exterior e também do exterior para cá para o nosso estado. Nós vamos conversar hoje com o Dr. Daniel Cruz. Muito bem-vindo, Dr. Daniel. Uma satisfação ter você aqui conosco, aqui no Amazônia Empreende. Tenho certeza que nós vamos ter muito para falar aqui da sua carreira, tá? Antes da gente começar a falar sobre a tua vida empreendedora, a sua vida na advocacia, que eu sei que você tem uma vasta experiência no ramo da advocacia, eu gostaria que o nosso público pudesse saber quem é o Dr. Daniel Cruz, em primeiro lugar. É pai, é cristão? Pode falar um pouquinho para a gente? Vamos lá. Nossa. Bom dia, Pedro. Bom dia aos nossos telespectadores. Daniel Cruz, posso dizer para ti que ele é um ser em definição, ele é um ser indefinido. O que eu posso dizer é que eu sou pai, sou marido, sou advogado, sou, além de advogado, empreendedor recentemente, e o que eu sou é uma pessoa que tenta buscar excelência e deixar um rastro de bom trabalho e de entregar o melhor que eu posso de mim. Muito bom. Daniel, aqui, como eu já falei para você antes, aqui para o nosso telespectador, ele gosta de escutar um bate-papo informal, apesar de nós estarmos aqui muito bem vestidos, né? Em sua homenagem, inclusive, mas fique à vontade, tá? A casa é sua. Daniel, como que você começou a sua trajetória profissional? Você teve já influências dentro de casa para você buscar na advocacia seus primeiros passos na vida profissional? Eu comecei a minha vida profissional com faculdade de Direito, né? Que meu pai é advogado, então eu tinha essa influência na minha casa. E, na verdade, é aquela história, né? O universo é aquilo que você vê, né? Então eu via a minha mãe que tinha um concurso público, ela trabalhava num banco público, até hoje trabalha, e ela reclamava da jornada e tal, até hoje reclama. E o meu pai tinha uma vida mais livre como advogado, então eu queria isso para mim. Hoje aí passei na OAB e tal, comecei a trabalhar, não busquei uma carreira de concurso público e hoje eu entendo meu pai e entendo minha mãe. Sei como é difícil empreender, como é complicado e ao mesmo tempo sei também quais são os favores e as regalias, teoricamente, de um emprego. Bacana. Eu gostei muito que você falou que tudo que você vai fazer, você busca fazer com excelência. Você sabe que eu também sou advogado de formação, mas atuei pouco tempo, não tenho uma carreira tão sólida e tão longa quanto a sua, mas quando eu comecei a advogar, na primeira causa que eu fui trabalhar, já com a OAB, já advogado, mas eu fui trabalhar, eu me considerava ainda um estagiário, porque eu nunca tinha trabalhado como advogado de fato, e o Dr. Castilho, não sei se você conhece o Dr. Castilho, ele é da velha guarda do direito trabalhista. Conheço. O Dr. Castilho. Eu fui trabalhar com o Dr. Castilho e ele me falou o seguinte: Pedro, tudo que você for fazer, cada causa que chegar na sua mão, trate-a como a causa da sua vida, porque você tratando ela com excelência, o seu nome vai começar a trilhar, vai caminhar por si só. Então trate essa causa como se fosse a causa da sua vida, que tudo você vai conseguir fazer com bom êxito. Então, acho que é por aí, né, Daniel? Tudo que a gente for fazer, realmente a gente tentar fazer com excelência, que naturalmente as coisas vão acontecendo na vida da gente. Né? Eu acho que, antes de mais nada, um abraço do Dr. Castilho, né? Exatamente. Já tive muitas conversas com ele, eu conheci ele de muitos anos, espero que ele nos assista. E eu digo sempre que o prestador de serviço ele tem que fazer no mínimo 125%, só 100% não é suficiente. E no direito, então, que temos muitos fatores, saber advogar, ter o cliente, fazer tudo, é só o início da jornada.
ainda vão ter muitas coisas no caminho, e eu imagino que a gente sempre tem que tentar desenvolver o nosso potencial em qualquer atividade, e no direito o potencial que a gente pode desenvolver melhor é você dar atenção a qualquer cliente, independentemente de ser um cliente grande ou pequeno, Perfeito. mas ele tem que se sentir especial. Perfeito. Daniel, você tem quantos anos já na militância como advogado? Eu faço este ano 20 anos. 20 anos, né? Uma trajetória já É. bacana. E nesses 20 anos você ocupou alguns cargos de destaque dentro da advocacia. Um deles foi a presidência da ATEP, correto? Vamos falar um pouquinho o que é a ATEP? Bem, ao longo da minha carreira, eu já passei por muitos lugares. Eu estou ainda na ATEP, eu fui da OAB como conselheiro, fui membro de comissão, estou agora como auditor do Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva, e fui da ATEP como presidente em 2 mandatos, a Associação dos Advogados Trabalhistas do Pará, e é uma entidade que eu tenho muito orgulho de ter presidido, inclusive ainda estou hoje na diretoria, sou tesoureiro, hoje o presidente é o Dr. Renato Coutinho, e sempre me deu muito orgulho por fazer parte da minha profissão, representar a minha classe. Eu já estive muito mais envolvido. Hoje, pela vida que acontece, pelos compromissos de trabalho, acaba que você não tem mais a mesma disponibilidade de tempo, mas sempre que eu posso, eu estou tentando ajudar, inclusive hoje com a OAB, que está sendo presidida por uma pessoa que me é muito próxima, que é o Sávio. Então eu não estou na OAB, mas acompanho à distância, torço pelo sucesso lá da gestão, e espero que um dia, quem sabe, a gente retome com mais idade, com mais tempo, esse trabalho em prol da nossa classe, que a gente sempre precisa de pessoas que queiram trabalhar e ajudar a advocacia. Maravilha. E, obviamente, para você ocupar um cargo desse institucional na posição de líder, de presidente, você deve ter desenvolvido um perfil de liderança nessa trajetória. Como que esse perfil de liderança começou a ser desenvolvido na sua vida? Você enxerga que a liderança ela foi algo natural ou foi algo que você começou a assumir algumas responsabilidades que foram aparecendo para você e você topou o desafio? Pode falar um pouco sobre isso? Posso. Olha, Pedro, eu não acredito em líder nato, porque a liderança é forjada. E a forja é no fogo. Corretíssimo, concordo. Então não é fácil. Você chega em algum lugar e a gente sempre espera que nesse momento alguém vai te contar alguma coisa, que vai acontecer alguma coisa, que vai ter alguma coisa que vão te falar, e no final não é isso. No final você chega lá e a diferença entre você ser e você ter e você exercer bem é muito do exercício da sua humildade. Eu digo o seguinte: eu cometi muitos erros, cometo todos os dias, mas uma coisa que eu nunca perdi em mim, que eu acho que esse é um segredo que pouca gente fala, é o medo. Eu tenho medo todo dia, eu me sinto todo dia basicamente com o mesmo sentimento que eu tinha quando eu comecei a trabalhar. E é esse medo que me dá a energia de fazer tudo o melhor que eu posso. Porque quando você acha que você já chegou, quando você acha que você não precisa de mais ninguém, de mais nada, eu acho que esse é o caminho da derrota. Entendi. Começa a derrota. Uhum. E nesses lugares foi sempre assim. Chega lá na presidência da TEP, você chega, acha que vai ser tudo maravilhoso e vê que é muita responsabilidade, muita porrada, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, muitos erros. Tem que aprender a se portar, tem que aprender o peso da responsabilidade de representar outras pessoas. Claro que tem muita gente que é mais polida, outros não. Eu, como fui bastante jovem e eu fui no presidente da TEP, vai fazer 10 anos que eu fui a primeira vez, então eu tinha 30 e poucos anos. E você vai aprendendo. Hoje eu faria tudo de novo, mas muitas coisas diferentes. Com certeza.
E me diz uma coisa, nessa sua trajetória de advogado, de líder, eu imagino que para a veia empreendedora começar a saltar, começar a pular, você percebeu que podia alcançar algo mais. Então, foi assim que começou o seu interesse pelo empreendedorismo, mas agora, como é que eu posso dizer, como dono de empresa, como empresário, é porque você atuou muito tempo, atua ainda, aliás, como advogado trabalhista, atuando para o setor dos empregadores, correto? Será que foi ao trabalhar com empresários ou na advocacia trabalhista do lado, do ponto de vista do empresário, que você também começou a despertar essa vontade de empreender, de se tornar também empresário, além de advogado? Bem, Desculpa só te cortar, só para concluir, é porque existe assim a gente pensa, né, as pessoas pensam que tem uma diferença, que o advogado ele não é empresário, sim. mas o escritório ele também é uma empresa, correto? Como é que foi isso? É isso que eu ia dizer. Vamos lá. Acho que todo advogado, se ele não tiver um concurso público, que ele já tenha um salário para depois advogar, os que podem, ele começa como um advogado empregado em algum lugar. Então eu acho que todo advogado vive o ciclo de ser empregado, o ciclo de começar a empreender e o ciclo de um dia, com a sorte e com a graça de Deus, ter o seu próprio escritório. Então, o advogado que tem o próprio escritório é um empreendedor. A gente tem que trabalhar com custo, a gente tem que trabalhar com metas, a gente tem que trabalhar com os nossos desejos, entregar o produto. Mas nós temos uma situação. Quando você é um empreendedor na advocacia, normalmente o seu produto é a sua própria pessoa, é o seu tempo. Quando você vai para empreender outras coisas, aí você vai começar a ter um risco, porque a diferença de você empreender pelo menos para mim, uma questão que é a sua profissão, é você se organizar. Quando você vai empreender num negócio, aí você vai aprender os riscos do investimento. E aí você tem que ter uma profundidade no estudo. Eu sempre digo uma coisa, para empreender qualquer coisa, você tem que sentar e você tem que saber tudo. Por exemplo, se eu falar, Pedro, você pode bem ali fazer um arroz com feijão para mim? Aí você imagina, para eu fazer um arroz com feijão, eu tenho que ter o arroz com feijão, que eu já comprei no supermercado, tá lá naquele pote tal. Eu vou ter que pegar uma panela, eu vou ter que colocar água, eu vou ter que esquentar a água, eu vou deixar alguns minutos, vou colocar sal e vou servir. Se o teu negócio tu não souber tudo, vai dar merda, não vai dar certo. Então eu imagino que uma das coisas que a gente tem é assim, eu quero vender tal coisa, agora eu não sei preço, mercado, concorrência, tudo isso. Então quando eu comecei a empreender, eu levei esses conhecimentos que eu já tinha, até porque é o seguinte, o advogado ele não se arrisca como cliente, que é uma atividade de meio, não de fim, mas a gente sente as dores dele, a gente sabe porque ele errou, e muitas das vezes até um erro solitário, porque você não pode nem falar para ele, porque você vai magoá-lo. Mas é uma questão muito difícil você entender que muitos empreendedores no Brasil, pelo menos que eu já trabalhei, eles querem abrir uma empresa, nos próximos 3 meses já começa a devolver o investimento e até custear sua vida. Isso não é real. O empreendedorismo ele é algo que a gente não é ensinado. O empreendedorismo é você ter um capital disponível que você vai colocar na iniciativa privada para multiplicar esse capital mais do que ele esteja parado. Ou então você tem uma ideia, algo que você vai introduzir no mercado, ou uma atividade que você domina muito. Tudo isso daí são fatores externos. O problema é que você quer, às vezes, transformar o empreendedorismo em algo que você vai botar a bola na frente e depois vai descobrir como é que faz. Aí pode até dar certo, mas a chance de dar errado é muito maior. Entendi. Muito bom. Eu sou um pouco curioso. Eu percebi que você está usando um broche diferente aí. O que quer dizer esse broche? Tem algum significado? Tem sim. Além de ser um broche bonito, esse daqui,
ele é um broche de uma entidade que, como aqui é um podcast de empreendedorismo, Aham, essa entidade é uma entidade que nós somos mantenedores lá no estado do Amapá, aham. que é a Junior Achievement, que é uma organização sem fins lucrativos norte-americana, que ela justamente prega a qualificação de jovens e adolescentes no empreendedorismo e economia doméstica. Então, é uma entidade que ela pratica cursos que, para quem tiver interesse, pode conhecer na internet. Inclusive, aqui no estado do Pará, nós temos também uma sede da Junior Achievement. Se você tiver interesse e querer devolver para a coletividade, procure lá. E é muito importante ensinar para os jovens de hoje os fundamentos do empreendedorismo, que a primeira coisa que a pessoa tem que aprender é justamente a sua economia doméstica e a forma de como administrar os seus recursos. Maravilha, isso cabe bem com o que a gente estava falando antes de eu te perguntar Sim. o significado, porque a educação financeira é algo que a gente vê que falta muito no nosso país, principalmente. Você acha que educação financeira poderia, inclusive, ser uma grade curricular dos colégios, da escola? Eu entendi que é isso que essa Sim. entidade faz, correto? É isso que nós trabalhamos para fazer. E principalmente entender muitas coisas, a forma de Estado, o que é imposto, porque o nosso país a gente não gosta de pagar imposto, a gente não gosta de obedecer regras, a gente não gosta de fazer conta. Talvez por não sejamos tão pobres, a gente não quer saber o quão pobre a gente é, então a gente quer comprar e achar que vai dar. Entendi. Então isso tem sido muito ruim. Até hoje, por exemplo, nós estamos vendo essa epidemia essa crise trabalhista que nós estamos vivendo com o Uber, com o iFood e essas outras plataformas, elas têm ocasionado muitos problemas por causa disso, porque você vai para lá sem uma remuneração fixa e você acha que você vai dar conta de trabalhar o suficiente para garantir todas as suas necessidades financeiras. E isso tem adoecido muita gente. O próprio programa já descobriu isso e tem uma gamificação encarnada no aplicativo que gera na pessoa essa ansiedade de querer dar conta. E isso tem sido muito ruim para nossos jovens. Hoje, nós estamos vendo no Brasil um desemprego, um pleno emprego, um desemprego mínimo, recorde. Parece que o desemprego estava em 4%, se não me engano, sem consultar os dados aqui, que é um dos menores na regra histórica. Mas isso não significa que todo mundo esteja empregado, estão ocupados. Entendi, tem uma Não diferença. estão procurando emprego. Sim, sim. Então, quer dizer que tem muita gente que foi absorvido por essas fórmulas não regulares de trabalho, que para essas pessoas a educação financeira, essa educação empreendedora, porque a pessoa, no final das contas, é um empreendedor acidental. Porque quem está rodando num carro de aplicativo é um empreendedor, mesmo que ele não queira. Porque ele tem que manusear o tempo dele, ele tem que manusear os custos, ele tem que dosar o equipamento dele e tem que dosar a saúde dele, que é a máquina que faz tudo andar. Maravilha. É esse o tipo de informação que a gente sempre tenta passar para quem está nos assistindo, que ele empreender é plenamente possível, mas obviamente buscar uma capacitação, buscar uma educação financeira, ela é essencial. Então hoje existem entidades como como é que chama? Junior Achievement. Junior Achievement, que fica sediado em Macapá. Aqui em Belém tem também? Tem também. Eu não sei os detalhes daqui, mas aqui também tem. Pode procurar nas mídias sociais que tem aqui. Não, também. vamos pedir para colocar aqui no rodapé do nosso vídeo os endereços, tanto de Macapá quanto aqui de Belém. Sim. Eu acho muito importante esse tipo de informação ser veiculada. Porque empreender é sim possível, mas tem que haver uma educação financeira previamente, porque você começar um negócio com custos, com tudo que envolve, toda uma operação, realmente não é fácil, mas é possível. Por exemplo, até para fazer um bolo em casa para vender, é empreender. Sim. Se eu for fazer uma conta básica de só querer fazer o lucro em cima dos mantimentos e não remunerar o meu gás, a minha luz, e não remunerar o meu tempo, eu estou perdendo dinheiro. Verdade. Então, esse que é o grande problema do mercado, porque você tem pessoas interagindo, principalmente nas atividades menos qualificadas. Por exemplo, eu sou advogado do setor de hotéis e restaurantes, e os restaurantes hoje melhoraram muito em relação a essa questão, mas alguns anos atrás tinham muitos lugares mais irregulares que eles
roubavam muito espaço de mercado. Por exemplo, tinha uma pizzaria, o cara vendia uma pizza de R$ 20. Aí a pizza normal tinha que custar 50 e o cara vendia por 20. Esse cara estava fazendo um mal enorme para ele. E até ele quebrar, ele prejudicou muita gente. Então são essas coisas que o mercado sempre tem que... Por isso que dizer, o mercado vai regular. Porque no final, quem não tiver como lucrar não subsiste, vai morrer. Então, no caso, o mercado sempre vai expurgar quem não sabe empreender, que não tem domínio. Perfeito. Daniel, e agora entrando um pouco mais a fundo na sua vida como empreendedor, no que diz respeito a DC Importes Brasil. É uma empresa que você fundou, que hoje ela tem atuação principal no mercado internacional. Eu sei que você recentemente ocupou também um cargo institucional em Macau, ali vizinho da China. Você poderia até, por favor, explicar como é que funciona essa questão? Porque eu imaginava que tudo era China, né? Macau, Hong Kong, Sim. Tudo era China, mas não é. São coisas diferentes. Sim. Então, como é que está essa sua jornada aí, Brasil-China, Pará-China? Quando foi que isso começou? Como é que começou isso aí na tua vida? Olha, eu sempre fui considerado um American Boy, né? Sempre fui uma pessoa muito mais ligada ao Ocidente, aos Estados Unidos, como toda a nossa geração foi, né? Eu já sou o cara que cresceu no pós-oitentista, então, para mim, as músicas dos anos 80 já eram passadas. Eu sempre estudei, cresci vendo as séries, já tinha a MTV, já tinha as TV por assinatura, então nós fomos muito americanizados. Então a China não era algo que estava nos meus planos, eu tinha, assim como muitas pessoas, muitos preconceitos do que era a China, até que em 2024 recebi um convite por uma entidade representativa de empresários e eu fui para a China com uns amigos, uns clientes, e nós fomos lá prospectar oportunidades. E dessas oportunidades de lá visitamos eventos e acabou que eu recebi um convite de 3 empresas para fazer a prospecção para internacionalizar os produtos chineses no Brasil. E desses 3 produtos, uma a indústria quis me conhecer. E aí eu tinha ido para a China em novembro de 2024, aí eu recebi o convite abrupto para voltar para lá em abril, para ir assinar contrato, fazer as questões todas. E aí, como eu ia comparecer lá só como advogado, aí eu tive que organizar a empresa, tive que organizar as situações todas. Quando eu cheguei lá, fechei o contrato. A dona da empresa, uma pessoa que gostou muito de mim, e como ela tinha uma ligação em Macau, ela fez uma ponte e acabou que eu fui nomeado como diretor de uma instituição lá econômica de Macau, porque como Macau é uma região administrativa especial, não tem personalidade jurídica como um Estado, né? Então essas entidades eram como se fossem as secretarias de Estado de governo deles lá externos. E aí essa entidade é como se fosse uma entidade internacional, como se fosse uma representação consular, algo do tipo. E aí me convidaram e eu sou essa pessoa que represento a região administrativa de Macau no Brasil. E por isso acabei tendo o convite deles de levar empresários, convidar pessoas do Brasil que queiram empreender lá na China, até porque Macau, Hong Kong e a China continental, elas disputam pelo protagonismo dos negócios e Macau tem interesse. E nessa história, sem querer conhecer muito a China, ano passado eu fui 5 vezes. Sem querer, ano passado você foi 5 vezes. E esse ano eu já vou agora na semana que vem, acho que vai ser no dia que vai ser lançado, acho que esse episódio, eu vou no dia 12 de abril, vou para a China para abrir o primeiro evento desse ano, e aí nós fazemos a conexão de empresários por via dessa entidade consular com os lugares que eles querem empreender na China. Paralelamente a isso, a minha empresa ela está trabalhando com a nacionalização no Brasil de produtos e insumos hospitalares, médicos,
chineses, que dentro daquela questão do empreendedor da dor, estamos sentindo as dores de como difícil é no Brasil essas agências reguladoras e tudo isso, estamos vivendo esse calvário para começar o trânsito de produtos, se Deus quiser, esse ano ainda. Então, o modelo de negócio da DC Brasil Imports é intermediar empresários brasileiros com o comércio chinês para que possam os empresários brasileiros adquirir produtos e trazer para o Brasil para venda, importar. Qual que é o modelo de negócio da DC Brasil Imports? O modelo de negócio, nosso cliente é o chinês. O cliente da DC Brasil Import é o chinês. É o chinês. Certo. E a questão dos empresários foi algo que foi esse convite do governo de Macau. Então, teoricamente, nós não somos uma trader. Então, eu não tenho interesse de levar a pessoa lá para ser o agente de compras dele, coisa parecida. Eu estou fazendo isso por uma função delegada por eles. Eu tenho um mandato lá como agente, eu, Daniel, não a DC. E aí eu estou fazendo essas pontes para poder levar os empresários que tenham interesse de fazer conexões com a China, conexões com indústrias certificadas, homologadas, teoricamente visadas pelo governo de Macau, onde vai ter o empreendedorismo lá, a empresa lá. Por exemplo, eu tenho empresa lá dentro do prédio onde funciona lá o governo. Então, justamente esse é o objetivo. Até então, nós não estamos trabalhando nesta plataforma. Nós estamos, inclusive, até quando tem que fazer o produto na hora de trazer, a gente explica isso para a pessoa. Olha, eu posso te indicar outras pessoas, a gente pode fazer pelo governo, a gente pode fazer por uma trader de lá, indicar outras traders aqui, porque o nosso foco tem sido eminentemente os produtos que nós estamos trazendo, porque os produtos que nós estamos trazendo com exclusividade para o mercado da América Latina, e nós estamos fazendo todos white label, ou seja, são produtos da DC Brasil que vão ter marca própria e marca representada no Brasil e na América Latina. E eu acho que isso por si só já dá muito trabalho. Então eu não queria aumentar o escopo para fazer isso, porque eu entendo que cada empresário, quando vai para a China e você tem essa responsabilidade, é uma responsabilidade muito grande. Então, o que é o nosso trabalho? A pessoa quer ir para a China, você vai comigo, só que aí quem é o operador é o governo de Macau. Então, remessa de dinheiro para Macau, tudo para Macau. Eu não particularmente, eu só vou acompanhar você como esse agente de representação. Maravilha. Eu acho muito bacana eu fazer um breve apanhado aqui do que a gente conversou. Você começou a sua trajetória como advogado, se consolidou e se consolida cada vez mais na advocacia trabalhista, onde atua muito brilhantemente, ocupou cargos de extrema responsabilidade à frente da classe dos advogados trabalhistas, correto? Pela ATEP. E em um dado momento da sua vida, houve uma oportunidade que foi um convite para conhecer a China com um grupo de empresários, e nesse momento você identificou que também havia uma oportunidade de negócio. Então, eu acho muito bacana aquele que está nos assistindo poder perceber que em tudo pode haver uma oportunidade. A gente tem que estar sempre atento a essas oportunidades. Aquele velho ditado, né? O cavalo selado pode passar na nossa frente, a gente tem que montar nele. Sim. Então, esteja sempre atento às oportunidades que aparecem na sua vida, porque elas aparecem sim. Daniel, eu vou chamar aqui o nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente vai falar mais eu quero saber mais sobre a cultura lá na China, como que é trabalhar com o chinês, tá bom? Pessoal, daqui a pouco a gente volta com esse bate-papo que está muito enriquecedor aqui com o Dr. Daniel Cruz. Já a gente volta, fica ligado. O Pará nunca foi tão grande.
e, ao mesmo tempo, tão nosso. Nosso Pará segue avançando na infraestrutura, encurtando distâncias, indo cada vez mais longe. Nosso Pará cuida da floresta viva, com desenvolvimento que respeita o meio ambiente e valoriza quem produz. Em 2026, nosso Pará segue firme no caminho do futuro, com trabalho e com orgulho. Governo do Pará, por todo o nosso Pará. No Frangão da Liberato e a Saideira, você encontra os assados mais gostosos da cidade. Temos frango, costela no bafo, peixe, calabresa, porco, além de feijão tropeiro, baião, salada, sucos e muito mais. Ah, e é claro, o nosso delicioso açaí. Ligue agora para o nosso delivery 980 19 4707. Aqui no New Negócios Veículos é feirão do automóvel todo dia. Você está procurando carros compactos, sedãs, SUVs, motocicletas, caminhonetes, entre outros. Aqui você vai encontrar as melhores oportunidades e, é claro, o melhor negócio do Brasil. Me chama agora no WhatsApp e a chance que você tem de sair daqui sem carro é zero. E vem para número 1 da cidade. Vem! Imaginou esse carro sendo seu? Sem entrada, sem juros, com parcelas que cabem no seu bolso. Com Consórcio Nacional Volkswagen, você conquista o seu Volkswagen do seu jeito. Venha falar com a gente e dê o primeiro passo rumo ao seu carro novo. Consórcio Nacional Volkswagen, o seu carro novo do seu jeito. Rastreamento trabalha com proteção veicular total e também rastreamento de qualquer veículo. Na proteção veicular total, em caso de roubo, furto ou perda total, onde o veículo não é recuperado, o cliente é ressarcido em até 100% da tabela FIPE. Em caso de colisão, garantimos o conserto do veículo do segurado e do terceiro se precisar. Guincho em caso de sinistro em até 200 quilômetros. Equipe especializada de recuperação com o apoio da Polícia Militar. Aplicativo móvel com ferramentas de segurança para bloqueio do veículo a partir de R$ 89,90, com adesão, vistoria, documentação e instalação totalmente grátis. O rastreamento para qualquer automóvel fica somente R$ 59,90, com adesão e instalação totalmente grátis. GS Rastreamento, Rua Lauro Sodré, número 11, Terra Firme. Criar oportunidades é abrir as portas do futuro para os nossos jovens. A Usina da Paz chegou em Itaituba. Com formação profissional, saúde, cidadania, aulas de robótica, esportes e muito mais. A Usina da Paz de Itaituba é a primeira do Tapajós e a 24ª do estado. É o maior programa de inclusão social da América Latina, chegando para transformar vidas. Porque o futuro está na Usina da Paz. Governo do Pará. Estamos de volta, a Amazônia Empreende, aqui continuando esse bate-papo com o nosso convidado, Dr. Daniel Cruz, advogado, líder de entidades sindicais. Sindicais não, né, doutor? Advogado. Advogado. Advogado de sindicatos, não Sim, líder sindical. Sim. Mas com uma bela trajetória na advocacia paraense e também em todo o Brasil. E hoje é empreendedor, tem a sua empresa aqui no Brasil e na China, e hoje está contando aqui para a gente como é que foi como é que está sendo, aliás, essa caminhada, porque não foi, ela está sendo, né? Está só começando. E a gente estava falando no bloco passado falou um pouco sobre a cultura da China. Você começou dizendo que a China é um país totalmente diferente de tudo aquilo que você já viu. Você é uma pessoa bem viajada, já conheceu o mundo todo. Mas a China, ela tem uma cultura, ela tem características que são só da China, só quem vai lá para ver.
O que você pode falar um pouco sobre esse choque cultural? O que mais marcou você nessas suas idas e vindas à China? Bem, eu acho que o grande quebra de paradigma da China é o nosso preconceito ocidental. Nós, como ocidentais, temos um preconceito muito grande com a China. Na verdade, existe já as famas, né? O Japão tem fama de rico e tecnológico. A China tem fama de suja e cheia de falsificação. Então, esse paradigma é o que você leva para lá. Então, quando você chega lá, é um choque de realidade, um choque de tecnologia e um choque de povo. Então, nós chegamos lá na China e achamos que somos, de alguma forma, mais desenvolvidos do que eles, pelo menos no trato social. E nós estamos muito errados. A gente não sabe nem se alimentar, a gente não sabe nem se portar à mesa. Então, a China tem muito para ensinar para a gente. E é isso que eu hoje tento aprender bastante. Maravilha. Daniel, e a empresa DC Brasil Imports? Para você identificou uma oportunidade lá, conheceu empresários chineses com interesse de trazer os seus produtos para o mercado brasileiro, você topou o desafio e para iniciar uma empresa em outro país, outra língua, outra cultura, uma série de dificuldades que a gente sabe que já tem aqui no Brasil, mas como é que funciona isso lá na China? Existe uma junta comercial igual existe aqui no Brasil para você fazer isso? Como é que foi a barreira da língua? Conta pra gente. Na verdade, a nossa casa lá é Macau. E Macau é um país, é uma região administrativa, perdão, que como foi de colonização portuguesa, ela tem como idioma oficial também o português. Apesar de hoje em dia o português ser uma língua falada quase morta, ainda tem pessoas que falam português, mas todos os contratos e tudo é feito em português e tem uma estrutura jurídica semelhante à de Portugal. Então é bem mais fácil. Eles têm lá instituições, por exemplo, a instituição que eu represento, ela tem um braço só para fazer essa questão de empreendedorismo, de abrir negócios, de abrir contas bancárias, de tentar fazer essa questão desse trânsito de dinheiro e negócios. Então, eu digo para vocês que abrir um negócio na China é muito, muito, muito mais fácil do que abrir no Brasil. O que tem de dificuldade só é a distância física, que está muito distante daqui. Eu acho que o voo mais rápido para chegar na China, acho que é umas 24 horas de voo, fora as conexões. E o fuso horário de 11 horas de diferença. Fora isso, é um ambiente de trabalho e um ambiente negocial muito dinâmico e extremamente promissor, pelo menos ainda e pelos próximos anos deve ser. Maravilha. O chinês ele é muito dinâmico, né? A palavra é essa mesmo. Não tem perda de tempo, correto? Sim. Na China. Colocar o produto, qual é o produto que você quer, qual é a qualidade que você quer, qual é a quantidade que você quer. É mais ou menos assim que são negociados. Eu acho né? engraçado que o brasileiro ele se acha esperto, né? Então, por exemplo, eles têm uma cultura de barganhar também, a China, que é uma cultura antiga, né? Então, por exemplo, você chega lá, você vai comprar um copo. Daqui o copo. Quanto é esse copo? R$10. Eu quero pagar R$1 nesse copo. Tudo bem, eu vendo para ti por R$1. Não vai ser o mesmo copo. Então, a gente às vezes acha que está ganhando, mas o chinês também não perde negócio. Então, até você aprender... Claro que, como todo país, existem as boas pessoas e más pessoas, os bons empresários e maus empresários. Então, a China é um país mais populoso do mundo, então você vai ter todo tipo de gente. É por isso que, para mim, um dos grandes diferenciais da minha empresa é fazer essa conexão por meio de empresas verificadas. Então, é esse que é a grande sacada das viagens ou coisa parecida que nós estamos fazendo a serviço deles, essa. Porque você vai chegar lá e vai fazer conexões com pessoas verificadas e com o dedo do governo, no sentido de que são pessoas sérias. E esse ponto na China é muito importante. É muito importante buscar sempre essa presença do governo, que o governo lá,
A gente tem aqui no Brasil alguns também preconceitos sobre empresas que trabalham com o governo. Lá é o inverso do nosso preconceito. Quem não tem um vínculo, um pezinho no governo, é uma empresa ruim. Todas boas empresas têm um pezinho, têm alguma coisa no governo, e não de forma irregular ou ilícita, mas de uma forma que faz com que o negócio tenha mais solidez. Entendi. Então, é bom a gente frisar exatamente esse ponto que você tocou. A tua empresa, ela atua a serviço da China. Você faz a conexão de empresários brasileiros que querem se conectar, Sim. mas a pedido do governo da China, correto? Sim, quando começa um evento, eu recebo um convite formal deles, assinado por um representante de Estado, dizendo que vai ter um evento, vai ter esses projetos que eles fazem lá de imersão, e eles me dão o número de vagas e quantas pessoas eu posso levar. Entendi. E aí depois que eu tenho as pessoas que estão aptas para querer ir, eles me dão um prognóstico de custo e esse valor é encaminhado para a China. E são empresas dos diversos ramos, correto? Qualquer ramo industrial, tecnologia que a China possa atender, estão à disposição. Entendi. Tá, e como você está, obviamente, aqui no Pará, eu imagino que a maioria das conexões estão sendo feitas aqui no norte, correto? Você está tanto no Pará quanto em Macapá. Como é que você enxerga os empresários do norte do Brasil frente a esse mercado global? Você acha que o norte ele pode se destacar? Porque eu não canso de dizer que o norte é a região mais rica do Brasil. Como é que você enxerga que essa proximidade, quão positivo isso é para a nossa região? Olha, Pedro, é muito engraçado, né? Porque não tem a história da grama do vizinho é sempre mais verde? Sim. É a mesma história. Nós vivemos num estado riquíssimo, de dimensões continentais, e às vezes a gente acha que está ruim. Só que nos estados sul e sudeste, o empresário pequeno e médio já não existe mais, ele está praticamente engolido pelas grandes corporações. Então aqui no Pará ainda é o paraíso. Eu conheço empresários em Paraupebas, em Canaã dos Carajás, em lugares aqui do sul do Pará, que a pessoa tem num estoque dela, um armarinho que você nem imagina o tamanho que é, o cara tem 10 milhões, 20 milhões em estoque. Então, coisas assim com potencial incrível. E esse potencial está começando a se abrir, porque o paraense, eu não digo o paraense em si, mas o estado do Pará é um estado de muitas oportunidades. Você ainda tem muitos polos a se desenvolver. E geralmente, como nós somos um estado com esse desenvolvimento jovem, então nós temos muitas pessoas que são aptas a empreender, que têm coragem. Então você vai no sul e no sudeste do Pará, tem gente que chegou aqui há 10 anos atrás, 15 anos atrás, que não tinha nada. Então essa pessoa é um super empreendedor, ele tem coragem para fazer tudo. Então nós estamos agora abrindo muito caminho. Você não tem ideia o quantas pessoas já estão investindo com marca própria, produto white label, tudo isso aqui no nosso estado. Então eu acho que hoje o estado do Pará ele é muito, 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 muito mais do que a sua capital. Eu diria que Belém está atrás do que é o Pará hoje. Entendi. Eu concordo plenamente com o que você falou e eu acho que a gente está num momento da nossa economia que a gente tem que divulgar isso mesmo. Por isso que o Amazônia Empreende existe, para a gente poder trazer pessoas como você aqui, que não só empreendem na nossa região, mas levam a nossa região para fora. Então, parabéns pela tua iniciativa de ter coragem, de sair daqui a gente já vive num lugar longe, mas você foi para mais longe ainda, para a China, e que você possa conseguir tudo que você almeja lá e trazer investimento para cá, para o nosso estado, que eu não tenho dúvida que vai ser muito bem sucedido. E uma pergunta aqui, eu vou voltar um pouquinho em relação à cultura. Como que é conversar com pessoas de cultura tão diferente no que diz respeito
a crenças, a espiritualidade. E tem uma diferença no trato social com uma cultura tão diferente da nossa? Porque eu não vou falar um número exato, mas eu ouso dizer que a maioria do povo chinês é ateu, não acredita em Deus. Então, e nós vivemos num país de 90% cristão, acredita. Aqui eu já posso falar, chutar um número bem alto. Como que é essa diferença de cultura no que diz respeito à espiritualidade? Tem uma diferença na hora de conversar, na hora de negociar? Ou isso não é relevante? Olha, é um ponto muito interessante, porque o nosso país, voltando para a questão daquele polimento que eu estava te falando, nós somos um país muito aberto. A gente fala com qualquer pessoa de religião, a gente fala com quem quer ouvir na rua sobre governo, sobre opinião política, sobre a nossa vida pessoal. A gente abre hoje a nossa internet, você praticamente sabe a vida de todo mundo nas redes sociais. E essa cultura ocidental, ela é totalmente inversa na China. Enquanto que aqui nós temos um pensamento individualista ao extremo, lá eles têm um pensamento coletivo diferenciado. Então, quando você chega para conversar com alguém, a gente vai tomando muitas podas. A gente vai tomando a poda que não se fala em política, a gente toma poda que não se fala nada de pessoal, e a gente toma a poda de que também não se fala de religião. O que eles têm lá, pelo que a gente identifica, por exemplo, uma coisa que é engraçada, é que todo mundo que fala com chinês, geralmente a gente fala em português ou inglês e eles traduzem lá para o deles e vice-versa. Por isso que a gente usa geralmente o WeChat, coisa do tipo, né? Só que uma coisa que o Brasil tem, que é um vício de linguagem, é o se Deus quiser. Se Deus Rapaz, quiser. isso daí é muito engraçado. Porque pra gente é normal falar assim, se Deus quiser. Se Deus quiser. Só que para eles isso não faz sentido. Entendi. Então, até você entender o mundo, porque olha, o Brasil, nós temos um país aqui que a gente acha abençoado, né? Tanto é que a gente acha até que Deus é brasileiro, né? Sim, correto. Então a gente se acha abençoado, a gente se acha especial, e a gente tem tanto problema, e a gente acredita em Deus. Acho que a nossa fé no Brasil é muito importante, até para uma questão social, de manter a sociedade organizada. E você chega lá com eles, é diferente. Eles não têm essa questão, você nunca vai ver um chinês falando da religião. É diferente, por exemplo, lá eles têm a superstição, não a religião. Então você vai aprender coisas da superstição. Por exemplo, teve o Ano Novo Chinês. Eles decoram todos os locais deles privados de frases, de cores e de situações que eles querem trazer bons fluidos para o novo ano. Por exemplo, se você vai dar um presente para o chinês lá, não existe um presente embrulhado como o nosso. Lá eles fazem os presentes embrulhados em envelopes de seda. E dependendo da cor, é um desejo. Onde o envelope mais utilizado é o envelope vermelho, que dá o presente geralmente de pai para filho, coisa parecida. Então, é algo muito difícil para um ocidental religioso, cristão, entender o que é um país como a China. Claro, a gente aprendeu alguma coisa na escola, a gente aprendeu que por ser um país comunista, tem aquela questão de você diminuir a interferência de qualquer outra coisa que não seja o Estado. Então a gente sabe que o Estado ocupa essa lacuna. Mas é algo assim, eu costumo dizer o seguinte, para quem me pergunta, Daniel, como é que é politicamente na China? Eu falo assim, rapaz, pensa assim, imagina que o teu candidato, sem querer dizer de A ou B, ganhou e está no governo há 70 anos. Vocês venceram, então ninguém vai discutir mais. O que eles entendem é o seguinte, aquele modelo que a gente queria há 70 anos atrás venceu e nós estamos vivendo o paraíso. Então, se estou vivendo o paraíso, não se discute mais. Por que eu vou discutir que A ou B, C está errado? Se eu entendo o seguinte, quem está aí é o certo. Ele é o certo e tudo que vem dele é certo. Então não tem por que mais conversar. É mais ou menos isso. Entendi. E você percebeu lá a questão do emprego, o chinês ele está desempregado ou não? Como é que funciona lá essa questão política que você observou bem lá? Não, o que eu percebi lá é que é um povo muito sofrido.
eles trabalham demais. Então, existe muita riqueza, existe. Você vai em Hong Kong, na China continental, em alguns lugares, a riqueza é uma suntuosidade absurda. Eu nunca vi. Não se compara com Londres, com Nova York, a quantidade de riqueza que eles produzem lá. Mas eles também têm o chinês comum, ele trabalha muito, mas a gente não vê lá a miséria que nós temos aqui no nosso país e nos países também já ocidentais, nos Estados Unidos. Você não vê lá morador de rua, você não vê lá pessoas em condição de usuário de droga latente. É como diz a minha esposa, que foi comigo ano passado, pode até ter, mas estão institucionalizados. Entendi. Então lá tem uma outra forma já de verificar isso, mas o chinês médio que trabalha muito e ele é uma pessoa muito ativa, a vida deles de trabalho é muito ativa. Eles fazem 2, 3 coisas ao mesmo tempo, eles sempre estão em vários tipos de situação fazendo dinheiro e a gente vê assim, a China, ela quer exportar, a China, ela tudo isso é porcaria. Não, meu amigo, a China ela é tão dinâmica que esses produtos geralmente que vêm para o exterior é a sobra deles, é o que o mercado não aproveita, é o que não tem às vezes de competitividade no mercado dele. A China são produtos de muita qualidade, que só quem vai lá, que você entende que o que a gente recebe deles, na sua grande maioria dos produtos, é o produto que não tem espaço no mercado interno. Maravilha. Daniel, e como que você tenta conciliar a vida na advocacia e agora a vida viajando tanto para o exterior? Como é que fica essa correria? Olha, eu tenho uma equipe de advogados que me ajuda muito, eu tenho um escritório já estruturado, eu tenho uma esposa muito compreensiva, que me ajuda muito na minha ausência, que eu acho que é a coisa que eu mais sinto, é a ausência da família. E tem um segredo, eu não durmo. Eu imagino que seja complicado, O ainda mais segredo pela é questão esse. do fuso horário O quando segredo é tá na esse. China. E você falou uma coisa importante, a sua família te dá apoio, mas qual é o preço que se paga por viajar, por tentar empreender, por essa coragem? Porque isso é uma coragem grande, empreender fora do Brasil, ainda mais num lugar tão distante, tão diferente. Qual é o preço que se paga dentro de casa por essa distância? Olha, eu acho que qualquer empresário, por isso que eu digo uma coisa, que na minha profissão, você ao longo da sua vida, muitas vezes você escuta, por que você não fez um concurso? Por que você não faz um concurso? Qual é a diferença do concurso? E eu digo para você, a diferença é essa. É que empreender, você tem que estar toda hora, energia, é o seu corpo, é a sua família que paga. Você num emprego estável, você tem uma vida menos, talvez, glamurosa, talvez com menos capacidade econômica, dependendo da sua profissão, do seu concurso, coisa parecida, mas você vai ter esse retorno, que é a convivência com a sua família, é você poder cuidar mais da sua rotina. Mas eu entendo que aí que entra a história de Deus, que tem coisas que acontecem. É aquela história, as coisas boas, elas acontecem com tempo e dedicação. Mas as coisas extraordinárias, elas acontecem assim, de repente. Maravilha. Tem algum momento que você considera que tenha sido mais difícil na sua carreira até agora e que foi só Deus que te sustentou? Tem muitos. Porque o advogado, Pedro, ele é um guerreiro, ele é um pedinte, ele é um doido por excelência. Porque nós temos que fazer tudo, nós estamos com a vida do cliente na mão, com a esperança do cliente na mão, e a gente sabe, só a gente sabe o verdadeiro desafio. Ele não sabe, ele tem a ilusão. Ele não sabe que tem um judiciário, que tem a política no judiciário, que tem o segundo grau, que tem o terceiro grau, que tem a política no Supremo, que tem tudo. Eu vivi um processo que durou 12 anos, que aí tinha
vários trabalhadores que estavam pleiteados, que eles iam receber uma indenização muito alta e que o processo estava finalizado, definido, com conta para pagar, e o processo foi afetado por um tema do Supremo que ninguém recebeu nada. Eu estou discutindo ainda, nós estamos em instâncias superiores, tentando reverter, mas foi isso. Imagina como você segue, como você se planeja, sabendo que estava tudo certo e de repente não fica mais certo. Como diz um ministro do Supremo que já até se aposentou, no Brasil até o passado é incerto. Então, esses momentos, só Deus. Por quê? Porque amanhã é outro dia, porque amanhã é outra luta, é outra oportunidade de vencer. E eu acho que essa diferença de ser advogado, ser empresário, é que quem está no serviço público nunca vai saber. É a felicidade de uma liminar, a felicidade de uma venda inesperada, a felicidade de um cliente inesperado. Essa sensação de prosperidade, essa felicidade, isso é uma coisa que só quem empreende que vai viver. E claro, ao lado de um empreendedor tem que ter Deus, porque de noite, quando as coisas estão ruins, o travesseiro grita e é Deus que vai te acalentar. E quando está tudo bem, porque tudo na vida, como diz um amigo meu, toda laruta tem seu dia de mingau. Um dia tu pode dar uma certa, e também é Deus que vai te conter para não ceder à tentação, para não perder a sua família, Perfeito. para não perder a sua saúde, porque é muito fácil. O dinheiro, ele é uma grande ilusão. Por isso que dizem que algumas religiões elas cultuam a pobreza, porque na pobreza você vê muito mais a figura da resiliência, do divindade, da religiosidade, do que na abundância. Porque por quantos de nós a gente conhece uma pessoa numa situação de abundância que ele é caridoso, que ele é humilde, que ele é generoso, que ele devolve? Porque a gente é talhado numa sociedade onde você não pode vencer. E eu acho que é justamente isso. É preciso se falar mais de Deus na vitória. Perfeito. É preciso falar mais de Deus. E aí, eu venci e depois? Como é que Deus vai funcionar na minha vida? Porque a gente tem hoje, todo mundo quer ser influenciador de vitória e querer arrancar dinheiro. Mas eu não vejo. Qual é o influenciador que você conhece aí que é um influenciador da doação, da vitória e de devolver? Então, acho que é isso que talvez esteja faltando na nossa sociedade, e é aí que Deus age na minha vida. Quando eu precisar, eu uso Ele, uso no sentido de que, como Ele é infinito, eu peço tudo o que eu preciso para Ele, e quando eu tenho, eu sou grato, porque eu acho que o segredo da felicidade, da sanidade mental e da força de todo empreendedor é a gratidão. Por qualquer coisa. Se eu estou vivo, eu sou grato. Se eu estou vivo e tenho um braço, eu sou grato. Isso são ferramentas que parecem bobagem, mas praticar a gratidão é muito importante. Maravilha. Muito bom, fico muito feliz de você ter esse pensamento, de você acreditar dessa forma, que Deus, que quem constrói uma empresa e tem Deus como sócio, que você o tenha como sócio, tem que fazer grandes planos, porque tudo que ele está junto não pode ser pequeno e vai ser grande. Daniel, a gente está caminhando aqui para o final, tá, do nosso programa, com a sua presença hoje. Eu queria pedir para você olhar ali para aquela câmera e deixar uma mensagem para aquele jovem empreendedor que está nos escutando hoje, que pode estar começando, pode estar fazendo uma transição de carreira ou começando um novo negócio, mas que talvez ele está pensando em desistir, porque como a gente sempre fala aqui, empreendedor, ele tem muita dor. Qual mensagem você pode deixar para esse jovem empreendedor para que ele possa se influenciar através da sua mensagem? Olha, eu costumo dizer o seguinte: estude, tente conhecer o máximo do seu negócio, mesmo que você não saiba, e tenha sempre uma visão que o máximo da sua felicidade vem depois
de uma grande barreira de medo. Então, vença o medo, mas nunca perca ele, que o medo é que faz a gente sempre estar vivo e sempre estar alerta para enfrentar os problemas. E, fora tudo isso, acredite muito na sua fé, porque se você tiver a qualificação, se você tiver a motivação, se você tiver o estudo, essas são as ferramentas mais importantes para Deus te ajudar e Ele vai te ajudar. Maravilha. Histórias como a do nosso convidado de hoje, Dr. Daniel Cruz, mostram que sucesso vai mais além de posição ou resultado. É conseguir crescer sem perder o propósito, sem se afastar da família e colocando sempre Deus em primeiro lugar. O Amazônia Empreende de hoje fica por aqui e o meu muito obrigado e minha gratidão pela sua audiência. Até breve, um grande abraço.